Amém, meus irmãos. Assim, então, vamos voltar para o nosso texto. E hoje encerramos esse trecho de Apocalipse aqui no versículo 21 do capítulo 16. Eu queria que vocês imaginassem comigo um grande castelo, sabe, daqueles castelos bonitos, grandes. Aqui em Petrópolis tem um castelo, embora seja de construção moderna, mas dá para a gente ver aquelas pedras grandes. Ali em Itaipava tem outro. Mas se você já teve a oportunidade de visitar um castelo medieval, você vê a imponência da construção, a força da sua constituição, que era feita exatamente para isso, para defesa, para aguentar muita coisa. Os castelos, às vezes, eles tinham a percepção de serem indestrutíveis. Era uma percepção falsa, mas eram tão fortes, tão pujantes, que as pessoas, às vezes, achavam que, estando ali dentro, não sofreriam maiores danos. Esse castelo é como se fosse o sistema do mundo. O sistema do mundo acha que não vai ser destruído, ele acha que vai ficar para sempre. E quando eu me refiro ao sistema, eu me refiro aos sistemas opressores do mundo. Tudo aquilo que não tem relação direta com Deus é um sistema deste mundo. Sistemas econômicos, sistemas políticos, os sistemas ideológicos, que na maioria das vezes estão por detrás do econômico, do político, e assim os manipulam de modo objetivo, de modo direto. Esses sistemas são construídos sobre a civilização humana, as conquistas humanas são construídos de tal maneira que as pessoas, com o passar do tempo, acham que aquilo é inexpugnável. Mas imaginem que esse castelo está num lugar e de repente o céu começa a escurecer. O céu fica diferente naquele dia, muito escuro, você acha que vem uma tempestade muito pesada pela frente. As pessoas começam a ficar com medo ali dentro do castelo, se escondem, elas gritam de pavor, começam a sentir dor e desesperança, mesmo dentro do castelo, mesmo achando que o sistema não vai terminar, elas começam a sentir alguma coisa estranha, mas elas não dão trégua ao que pensam, continuam sendo teimosas, orgulhosas, porque acham que o sistema não vai acabar. Elas se satisfazem com a sua própria corrupção e acham que isso é permanente. Mas, de repente, o castelo começa a tremer. No meio daquela tempestade que se aproxima, o castelo começa a tremer e o medo de todos aumenta até que vem um terremoto sem precedentes, violento, uma coisa terrível. Pedras começam a cair, as torres começam a ruir, as pessoas correndo, e quando elas vão correndo para o ar livre, tentando sair de sob as pedras que caem, eis que do céu também caem pedras, e muito grandes, pedras de granizo. E as pessoas saem do medo e entram no pavor. Se você já viu vídeos de pedras de granizo do tamanho de uma bola de golfe caindo, a destruição que aquilo faz, você imagina a descrição do Apocalipse de que pedras de cerca de 30 quilos caíam, e a dor, a destruição, o quebra-quebra era alguma coisa sem precedentes. As pessoas tentam fugir, mas não tem para onde fugir. O que resta é apenas desolação. Resta um lembrete do fim inevitável de todas as coisas que se opõem à soberania e à justiça de Deus. Esse é um cenário simbólico que talvez nos ajude a entender um pouco melhor o texto que nós acabamos de ler em Apocalipse. Porque é exatamente isso que se descreve do versículo 10 até o versículo 21. E aí nós temos as 3 taças que faltavam: a quinta, a sexta e a sétima taça. Na quinta taça, vai haver a punição dos idólatras e o tormento eterno que abre as suas portas. O reino da besta se vê mergulhado em trevas, e isso acontece depois que o quinto anjo já tinha vai derramar a sua taça sobre o trono dele mesmo, da besta, remetendo esse episódio ao que tinha acontecido na 9ª praga lá do Egito, em que todo aquele reino tinha ficado em densas trevas, o reino egípcio em densas trevas, por 3 dias, o que está lá em Êxodo capítulo 10. E isso também nos mostra uma terrível advertência que já tinha sido deixada na 4ª trombeta, onde as trevas tinham reinado por 1/3, apenas uma parte
um terço de trevas sobre dia e sobre noite. E agora era muitas vezes pior. Como eu falei no sermão passado, até quando chegamos ao capítulo 14, tudo era advertência da parte de Deus. A partir do capítulo 15, nós entramos em juízo. Aqui já não há mais chance de arrependimento. Aqui já é declaração e o ato executor do juízo de Deus sobre o pecado. O julgamento da taça, portanto, é muito mais intenso, pesado em seus efeitos do que as advertências anteriores. Porque as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam, numa conexão com as palavras do Senhor Jesus, em que ele nos diz assim: os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Está lá em Mateus 8. Além de algumas palavras semelhantes que Mateus vai nos falar no capítulo 22 e no capítulo 25. E todo esse sofrimento aponta para o juízo final que está chegando. O trono da besta é um trono espiritual, descrito assim como o poço do abismo, lá no capítulo 9, versículo 1. O governo do anticristo não se limita a uma certa área ou a um lugar específico. É uma das maiores torpezas humanas no meio cristão ficar procurando alguns lugares. Onde vai ser a batalha de não sei o quê? Onde está a Babilônia não sei de onde? Onde vai ser isso? A Bíblia não se dispõe a ficar nos dando endereço. A Bíblia nos adverte quanto ao que vai acontecer. O governo do anticristo não se limita, portanto, a um ponto específico, mas onde Deus fixa os seus filhos, onde há prosperidade da palavra de Deus, onde há pregação do evangelho, onde quer que Deus reine na face da terra, ali Satanás também vai implantar o seu reino falso, o reino da besta, o reino do anticristo, a fim de fazer oposição e a fim de tornar nebulosa a pregação da palavra de Deus. A besta construiu seu trono invadindo a sociedade humana. Isso não começa no livro de Apocalipse. Isso começa lá em Gênesis. E vai se tornando cada vez mais abrangente conforme a história da redenção avança. Esse é um trono de oposição ao reino de Deus e do Cordeiro. Mas é exatamente no poderoso trono da besta, aqui no quinto flagelo, que toda essa desgraça, todo esse castigo é derramado a fim de que Deus seja louvado na punição final. O golpe no trono da besta será o maior golpe recebido por Satanás em toda a história da redenção. Nesse ínterim, os seguidores da besta, aqueles que tinham se permitido marcar na fronte ou na mão direita, vocês devem se lembrar, sermões anteriores, enquanto sofrem terrivelmente, mordem as suas línguas de dor. É um profundo sofrimento, mas enquanto mordem as suas línguas de dor, usam essas próprias línguas como parte da sua capacidade de amaldiçoar o próprio Deus. Vejam a que ponto a nossa raça chega. Você está mordendo a língua de dor, você não aguenta, mas você usa a sua língua para blasfemar contra Deus. A língua que deveria ter sido usada para o pedido do perdão, para o arrependimento, continua sendo usado para a blasfêmia. Mais uma vez se negarão a reconhecer quem eles são, quem é a besta, quem é o falso profeta, quem é o anticristo, a quem se dedicaram a servir. Mais uma vez se negarão a reconhecer Deus e a sua santidade. E com isso prosseguirão nesse seu caminho. Vão continuar blasfemando contra o Senhor. Vão continuar se tornando cada vez mais iníquos perante esse Deus que é santo. Eles não se arrependeram de suas obras, como está lá em 9, 20 e 21, onde aquelas obras são discriminadas. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Lá atrás, isso já tinha sido discriminado, pois eles continuam a despeito da manifestação das advertências de Deus até aqui e neste momento do castigo final de Deus.
A punição de Deus contra o pecado faz parte da justiça de Deus. Essa foi a quinta taça que derrama o quinto flagelo. Mas vem a sexta e a sétima taça que serão derramados. A sexta delas vai contra o ajuntamento e a destruição das forças da impiedade. O sexto anjo, com a sua taça, é uma antecipação da batalha final, que João vai descrever ainda um pouco mais adiante, lá no capítulo 19. Nós vamos passar por lá. O sexto flagelo, por tudo que nós estamos vendo, fala de um lugar que se tornou um lugar mítico no meio evangélico, que é o Armagedon. Todo mundo fala da guerra do Armagedon. Testemunhas de Jeová têm pavor de você falar sobre o Armagedon perto deles, porque eles foram instruídos que o Armagedon é um lugar perigoso, inclusive para aqueles que seguem Jeová. É um lugar de grande perigo. Mas como eu falei para vocês, o texto bíblico não se dispõe a nos dizer que vai de fato existir uma batalha literal num lugar literal, cuja maior proximidade seria um vale, não um monte, mas um vale, que se chama Megido, né? É com G, mas a pronúncia é Megido. E as pessoas entendem que naquele vale, no final de tudo, vai haver uma guerra. E numa guerra física, Deus vai vencer todas as coisas ao final de tudo. Não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia está nos dando elementos sobre os quais nós vamos entender o que é o juízo final. O sétimo flagelo está nos falando do dia do juízo. O Armagedon é um elemento pelo qual o dia do juízo vai ser identificado e no qual o Senhor vai definir a sua vitória final. Esse anjo derrama a sua taça sobre o grande rio Eufrates, o mesmo rio Eufrates que aparece lá no comecinho da Bíblia, em Gênesis. Ele aparece em Gênesis e aparece em Apocalipse. E não se fala aqui de um rio literal, existe o rio Eufrates, mas aqui não está falando dele, está falando que o anjo, ao derramar esse flagelo, as águas do rio vão se secar, abrindo um caminho pelo qual aqueles reis vindo do Oriente poderão se reunir numa tentativa de se sublevar contra o poder de Deus. O Oriente não quer dizer o Oriente. Não fique procurando gente do lado direito da terra. Fique sabendo que o Oriente é sempre o símbolo dos povos inimigos do povo de Deus. Sempre na Bíblia, os povos inimigos vêm do Oriente. E é por isso que aqui os reis também vêm do Oriente, porque são os inimigos do povo de Deus. Aqui existe um padrão muito semelhante ao que aconteceu no Mar Vermelho. As águas secam para que pessoas passem a pés enxutos. No Mar Vermelho era o povo de Deus que ia fugindo dos inimigos. Aqui são os inimigos que vêm atrás do povo de Deus. Mas vejam bem o que diz Isaías 11:15. O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, dividindo em 7 canais para que qualquer um possa atravessá-lo de sandálias. Por que é que João diz que o sexto flagelo vai ser lançado para secar o Eufrates? Porque aqueles irmãos do final do primeiro século conheciam essa profecia e sabiam do que ele estaria falando com eles. Isso não representou uma maldição contra o rio. Alguém pode pensar, poxa, esse rio deve ter sido muito pecador, né? Dando personalidade ao rio, personificando o rio. Não, o rio, coitado, não tem nada a ver com isso. Mas era simplesmente o abrir o caminho para que aqueles reis conseguissem passar facilmente e se congregar contra o povo de Deus. Só que ao invés de continuar com essa descrição, imediatamente após isso, João se volta para a tríade satânica, ele muda a câmera. Se a gente estivesse vendo um filme, ele muda o cenário e ele vai para a tríade satânica, cujos atos foram os responsáveis pela própria batalha que está para entrar em curso. João vê 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Por que semelhantes a rãs? Porque rã, na ideia do hebreu, era um animal extremamente asqueroso. Sabe, para eles aquilo ali era de uma imundície muito grande. É mais ou menos como a gente dizer assim, olha, da boca dos 3 espíritos saíram 3 ratazanas. Então era esse tipo de sensação que João queria transmitir naquele texto.
Aqueles três espíritos eram tão imundos que o que sai da boca deles é profundamente imundo. É isso que ele quer dizer. Aquele trio satânico não tinha nada de bom, tudo que procedia deles era contra Deus. Tudo que vinha da parte deles era imundo. E aqui nós temos o dragão, a besta e o falso profeta. O dragão, dos sermões anteriores, nós já sabemos que ele era Satanás. A besta era o império daquele tempo. E o falso profeta era o culto do imperador. Nós já sabemos que João fez essas três conexões diretas. E o texto vai nos dizer agora que o inimigo será plenamente derrotado. Essa tríade vai ser derrotada quando Cristo voltar de forma gloriosa. Ou seja, a igreja de Cristo, ela pode se preparar sim para enfrentar dificuldades, tribulações, perseguições. No entanto, ela precisa ter a plena convicção de que qualquer um que tenha se levantado ao longo da história contra o povo de Deus e contra o próprio Deus será derrotado no dia do juízo do Senhor. A sua segunda vinda será repentina, ela ocorrerá de forma inesperada. Por isso que diz que será como ladrão, eu venho como ladrão. Você não sabe a hora, imagina se o ladrão vai dizer para você, moço, fica atento, porque exatamente às 12h15 eu vou passar na sua casa e vou roubar você. Não faz sentido. É por isso que o Senhor diz, eu venho como ladrão, eu venho quando você não souber que eu venho. Eu venho quando você não estiver esperando que eu venha. Fica atento, fica pronto. Deixe a sua retaguarda pronta. Mantenha as suas roupas limpas. Mantenha a sua vida santa, porque você não sabe a hora em que eu venho. Armagedon é o símbolo de toda a batalha na qual, quando a necessidade é grande, os crentes podem clamar ao Senhor, eles são oprimidos e o Senhor vai ouvir. O Senhor, de repente, revela o seu poder, revela a sua libertação, vai se mostrar a favor desse povo que sofre ao longo das eras e das gerações e vai derrotar o inimigo das nossas almas. Esse verdadeiro e final Armagedon, ele vai coincidir com pouco tempo que resta a Satanás. Nós vimos lá no capítulo 11, quando o reino do inimigo, sob o domínio de Satanás, do governo anticristão, da religião anticristã, que aí são os três de novo, o dragão, a besta e o falso profeta, se junta contra a igreja de Cristo, a igreja santa, imaculada, nessa que é a batalha final. A necessidade é imensa e nós não poderíamos vencer essa batalha. É por isso que ao final de tudo é o Senhor quem se levanta, porque depois de ouvir o clamor por socorro, dramaticamente Cristo aparecerá para livrar o seu povo. E a ordem natural vai entrar no projeto final de Deus. Isso é o Armagedon. Não se preocupe com o lugar. Preocupe-se com o que é. Preocupe-se com o que Deus já disse que fará. A mensagem por trás de tudo isso, na reunião dos inimigos, da tentativa do trio satânico, da batalha do Armagedon, a realidade que está por trás de tudo isso representa que todos se levantarão contra Deus e que se lamentarão profundamente ao enfrentarem o fim de todas as coisas. Volto para aquela figura do castelo. O mundo, seu sistema, acham que vão enfrentar Deus e que vão derrotar Deus. O fato de nós estarmos hoje no Ocidente, que se descristianiza rapidamente, se seculariza, torna-se progressista nos seus movimentos ideológicos, torna a Igreja de Cristo cada vez mais acantonada contra a parede jurídica, cultural, ideológica, sensitiva, sempre o sistema pensa que está vencendo a Igreja e o Cordeiro. Isso sempre foi assim. Nós não somos privilegiados, nós não somos, sabe, a parte da igreja mais perseguida. Não somos. Tem coisa muito pior neste mundo acontecendo neste momento. E já houve coisa muito pior. E é certo que haverá coisa bastante tenebrosa pela frente. Não tem nada a ver com este mundo tenebroso, tá? Aquele livro.
Mas sim, vai acontecer coisa muito pior. No entanto, haja o que houver, a Igreja de Cristo é vencedora por causa do Cristo que vence. Isso é o Armagedon. Exatamente quando homens e anjos que rejeitaram o senhorio de Cristo ao longo da história da redenção terão que se encontrar com ele face a face. Meus irmãos, enfrentar qualquer ser espiritual poderoso é terrível, mas nós somos livrados de qualquer potestade pelo poder de Cristo. Agora, enfrentar Cristo face a face, quem é que vence? Essa é a realidade do final de tudo. Agora, esse Cristo, que terá que ser visto face a face, não está mais numa cruz, mas ele agora está no apogeu da sua glória. Ele é aquele mesmo Cristo que era o cordeiro, mas que quando olha para João, agora ele é um leão. É aquele cuja voz estronda do meio do trono. É diferente. Ele não está mais manso, deixando-se levar até a cruz, entregando-se até a cruz. Ele agora já está no apogeu da sua glória, dizendo: eu sou o rei do universo. O universo é meu e eu faço com ele aquilo que eu tiver que fazer. Aí vem a sétima taça, que é o juízo final e a destruição do sistema ímpio deste mundo. Essa sétima taça derramada, prestem atenção, a sétima taça derramada é o fim do mundo como nós conhecemos. Olha aqui, bancos, púlpito, gente, roupa, luz, ar-condicionado, dinheiro. A gente vai mudando. Hoje você não anda mais com dinheiro, você anda com cartão. Não, você não anda mais com cartão, você anda com celular, transfere. Eu não sei se você parou de aplicar em dinheiro no sistema formal e aplica em bitcoins. Eu não sei se você já está se preparando para andar dentro da grande camada transhumânica. Não sei. Mas esse mundo em que nós estamos, que para você é familiar, um dia ele vai deixar de existir. E aqui não vai nenhuma palavra de desespero. A palavra de desespero, ela serve para aquele que é impenitente, que faz parte do sistema desse mundo. Aquele que é filho de Deus, na verdade, ele tem esperança que esse dia chegue logo. Porque esse é o dia da libertação final de toda a Igreja de Cristo. Esse é o dia em que cada um de nós estará livre das amarras, dos limites e dos impedimentos desta vida, a fim de nos alegrarmos pela eternidade com a vitória do nosso Rei. Para nós é o contrário. Para nós gera esperança e expectativa, enquanto para o mundo, hoje, não gera nada, porque eles estão cegos, surdos, inativos, inanimados, e acham que estão no seu castelo, vencendo o Senhor que está do lado de fora. A voz forte que saía lá do santuário clamou: está feito. Esse é o momento escatológico supremo em todas as forças. Um dia o Senhor falou lá na cruz: está consumado. E toda a história humana mudou. Quando ele falou: está consumado, a salvação foi dada. A salvação nos foi conferida. A salvação, pelo ato vicário de Cristo, foi entregue aos eleitos. Passam-se milhares de anos que nós não sabemos quantos são. E um dia, o mesmo Cristo, não mais na cruz, mas na glória eterna, ele vai falar algo parecido. Ele não vai mais falar está consumado. Agora ele vai dizer está feito, acabou, não tem mais nada, fechou. Assim como ele falou está consumado, e o poder de Satanás foi impedido de agir sobre a igreja, sobre os eleitos, sobre os salvos de todas as eras, de todas as raças, de todas as línguas, tribos e nações. Quando o Senhor falar está feito, acabou. Não tem mais um lapso de tempo, não tem mais uma vírgula, um nanosegundo. Quando ele falar do seu alto trono, está feito, acabou.
todo o sistema que nós conhecemos terá sido posto por terra, no sentido figurado, porque até a terra vai ser modificada. Nesse momento escatológico, supremo, todas as forças de Deus se unem para finalizar o plano de Deus para este mundo e remover todo o mal, todo qualquer resquício de mal, para que a eternidade comece, quando o Senhor falar, está feito. A história como conhecemos, o tempo, o espaço, as coisas, o pensamento, o raciocínio, termina e começa a eternidade. Quando a gente fala aqui do sétimo flagelo, nós temos algumas interpretações possíveis. O flagelo foi lançado no ar. Vocês notaram isso? É sempre na terra, é sempre na água. Esse foi lançado no ar. Foi lançado no firmamento. Foi lançado no cosmo acima de nós. A atmosfera é o nosso bolsão de sobrevivência da forma que nós conhecemos a vida. É a linha vital de tudo que vive sobre a terra. Mas esse último flagelo é lançado exatamente ali. Tudo e todos morrerão após esse flagelo ser derramado em nossa atmosfera. Essa é uma das interpretações possíveis. A outra, e quem sabe as duas estejam valendo, é para aludir ao domínio de Satanás, aquele que Paulo identifica como o príncipe das potestades do ar. E ao lançar o flagelo sobre o ar, estaria também lançando o flagelo sobre o domínio de Satanás, exatamente aquele mesmo espírito que agora atua nos filhos da desobediência, lá de Efésios 2:2. Foi ele quem gerou toda a inimizade entre o homem e Deus. E se essa interpretação estiver correta, nós vemos a surpreendente antítese do trono de Satanás, no versículo 10 que nós lemos, recebendo o conteúdo da sétima taça da ira de Deus. Aquela voz divina, estrondosa, vindo de outro trono. É o trono da graça, o trono da glória, dizendo exatamente o que eu falei, está feito. Satanás e seus seguidores nessa hora são os destinatários da última taça da ira de Deus. O que se segue a isso é uma intensa teofania, como não tinha havido nenhuma descrita ainda no livro de Apocalipse. Relâmpagos, vozes e trovões muito parecidos com outras descrições, só que aqui há muito maior intensidade, que nos lembra lá do monte em que a lei foi promulgada para que Moisés escrevesse. Tantas vezes que Deus fala do monte e aparecem também teofanias dessa natureza, trovões, relâmpagos, barulhos. E aqui no Apocalipse isso é muito intenso, só que agora isso vem em proporções alarmantes. Ocorreu um grande terremoto logo após tudo isso, como nunca igual desde que há gente sobre a terra. Meus irmãos, alguns terremotos de 7,5, 8 pontos na escala Richter, que acabam com tudo. Mas aqui diz que nunca houve um terremoto desde que há gente sobre a terra, como aquele que haverá. Tal foi o terremoto forte e grande. Nesse momento, a civilização encontra o seu final. A grande cidade que se representa, faz representação do poderio humano, se manteve contrário a Deus, é dividida. Ela é rachada, o texto fala que ela é dividida. O que quer dizer que ela cai em completa destruição. Vocês lembram do que acontece com o reino dividido? Pois aqui, o reino do inimigo é finalmente dividido, fatalmente dividido. Um terremoto tão forte, como jamais visto, é um instrumento de Deus para concluir o seu juízo, para terminar sobre todas as sociedades humanas que se arvoraram o direito de buscarem adoração a si mesmos. Romanos capítulo 1 nos fala disso. Sendo que, na verdade, não adoravam a si mesmos, mas adoravam Satanás e os seus sequazes. Amém, queridos?
Difícil, né? Não para a igreja. Para a igreja é vitória. Como eu tenho falado para vocês, devemos nos alegrar na vitória de Cristo, do nosso Senhor. Mas não podemos entrar pela armadilha do nosso coração de nos alegrarmos por aqueles que serão alvo do juízo do Senhor. Isso é da alçada da justiça de Deus, porque Ele é santo. Não compete a nós fazer isso. Algumas conclusões. Uma das coisas mais importantes desse texto é nos fazer lembrar que a Escritura precisa ser analisada em seu próprio contexto. A Bíblia fala o que Deus quer dizer e a Bíblia responde à própria Bíblia, a Bíblia explica a própria Bíblia. Esse texto nos mostra a importância de lermos a Bíblia dentro do seu próprio contexto, sem nos apartarmos dele por razões secundárias, inclusive pontos de vista teológicos. Eu sou calvinista, o outro é arminiano, e a gente vai olhar para a Bíblia a partir da nossa doutrina. Errado, a gente não pode fazer isso. Nós precisamos olhar para a Bíblia pelo que a Bíblia fala dentro da verdade que Deus quis expressar e olhar na própria Bíblia que ela explica o que ela quer dizer. Por mais saudáveis que sejam os nossos padrões teológicos, nós não podemos ler a Escritura usando as lentes da teologia. É difícil, porque nenhum de nós tem uma mente asséptica. Nenhum de nós tem um olhar tão neutro que consiga fazer isso, mas deve ser o nosso exercício. João se valeu de 2 relatos históricos reais descritos na Escritura anteriormente. Primeiro, ele fala da queda de Faraó na travessia do Mar Vermelho. E ele também fala da queda de Babilônia. Ele vai usar 2 eventos a fim de que os cristãos do seu tempo entendessem o que é que aguardava os cristãos, como Deus faria, que mensagem era essa, a fim de que eles entendessem. O mesmo ocorre com respeito ao Armagedon e todas as alusões bíblicas que João fez a seu respeito. Nós hoje ainda somos rodeados por uma miríade de sistemas anticristãos, por um mundo caído, por seres caídos que querem deformar a natureza do homem em todos os sentidos, inclusive físicos. Aquele homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, homem, aqui eu me refiro ao ser humano, e com isso fazer com que ele saia do caminho no qual ele poderia encontrar a própria salvação. Sim, nós cremos na eleição e cremos que aquele que foi eleito será salvo, sim, mas não podemos descaracterizar a obra constante, sistemática, insistente de Satanás em fazer com que o ser humano perca a alegria de estar com seu Senhor. Essa é a nossa luta, esse é o nosso Armagedon, que nós já vivemos, mas que haveremos de viver de modo muito mais intenso, conforme o tempo chega ao final. E nós precisamos vencer, não podemos desistir. Luta é algo duro, guerra é feio. Mas ao longo da história humana, se nunca tivesse havido guerras, hoje, talvez nós tivéssemos o primeiro que se arvorou o poder, de ter poder sobre os outros, ainda dominando com as suas gerações. O ser humano quer dominar um ao outro desde o começo. Isso é fruto do pecado. Por uma miséria, guerras fizeram com que isso não acontecesse. Ou seja, uma coisa muito ruim impede outra coisa muito ruim. Guerra é feio de se ver, mas nós estamos numa guerra. E uma das armas de Satanás é nos fazer achar que está tudo tão tranquilo, que a gente pode ficar sentado na nossa vida espiritual, que está tudo bem do lado de fora. Não está tudo bem do lado de fora. Estamos em guerra. Segundo ponto aqui de reflexão é que, vou falar uma coisa óbvia, né? O óbvio e o ululante. Satanás existe, viu, gente? E todo cuidado com ele é pouco. Nos versículos 13 e 14, nós vimos a intensa atividade desses espíritos imundos
do trio satânico, que se mantém em constante oposição a Deus e a tudo que se relacione ao nosso Deus. De acordo com toda a Escritura, existe sim um mundo espiritual que os nossos olhos não veem, graças a Deus por isso. Não fica pedindo para ver, porque vai que Deus deixa você ver, você não vai gostar do que vai ver. Lá em Efésios 6, Paulo nos adverte profunda, severamente a respeito disso. Isso não é falso, isso não é utópico. Existem forças espirituais da maldade que se colocam como dominadores de um mundo que nós não vemos. Isso é real. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Está lá em Efésios 6:12. Isso é a palavra de Deus, palavra inerrante do Senhor que nos adverte. Cuidado, porque existem forças espirituais da maldade, que são aqueles mesmos que Pedro nos exorta a que sejamos vigilantes e perseverantes contra eles, resistindo firmes na fé, porque o nosso inimigo, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Não caia na disfarçatez de crer que o inimigo não existe. Também não vá para o outro lado. Não fica levantando pedra para achar demônio escondido embaixo de pedra. Não fica olhando atrás de cortina para ver se você vê algum espírito. Não é isso. Mas assim como nós falamos, o Armagedon tem um outro sentido, o rio Eufrates tem um outro sentido, o mundo espiritual tem um outro sentido, que é de um mundo real, que existe, que luta contra Deus e luta contra os filhos de Deus. Mas a palavra de Deus também nos diz que se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. O mundo espiritual existe, Satanás existe, todo cuidado com ele é pouco, mas resistir a ele no nome do Senhor Jesus é sinônimo de que não seremos presa dele. Amém, irmãos? Só faltam mais dois. Vai chegar o fim do Evangelho. É uma coisa que a gente não para pensar. O Evangelho vai acabar. Satanás e o mundo em que vivemos têm a pretensão de acabar com o Evangelho antes do juízo de Deus. Mas Deus não permitirá isso. Porque sem o Evangelho sendo pregado, aqueles que estão afastados de Deus não ouvirão o chamado eficaz do Senhor. É pelo Evangelho, é tarefa da igreja, tarefa dos filhos de Deus, dizer ao mundo: nós pecamos, todos estamos destituídos da glória de Deus e precisamos do Senhor. Esse é o Evangelho mais básico que existe. E não adianta o mundo tentar nos silenciar. Quanto mais o mundo bater na igreja, mais a igreja se torna eficiente. Isso 2000 anos de história da igreja mostram isso. Quanto mais matarem gente da igreja, mais a igreja clama das profundezas. Não das profundezas espirituais, das profundezas de onde ela se esconde. O sangue da igreja, na verdade, é aquilo que adubou o crescimento da igreja ao longo desses 2000 anos. Perseguição à igreja é sinônimo de crescimento. Você vai hoje em alguns países já totalmente secularizados, onde existe ainda igreja evangélica, protestante, de verdade. Você pode não achar uma igreja em cada esquina, mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Num ambiente desse, para alguém bater no peito e dizer eu sou cristão, o sujeito tem que ser cristão. Nós ainda não vivemos isso aqui no nosso país. Porque aqui é fácil. É tão fácil que a pessoa lá do mundo olha para nós e nos confunde com falsos cristãos. Porque todo mundo, sabe, diz que é cristão. Mas quando as coisas se apertam, quando você entra em risco, quando você se vê contra a parede, acantonado, quando você se vê sendo esmagado pelo sistema, quando você diz eu sou cristão, é porque você deve ser cristão de verdade.
E tanto não somos nessa nossa sociedade brasileira ainda, que nós vemos o que está acontecendo. A Igreja de Cristo é letárgica. 40 milhões? Meus irmãos, se fôssemos 40 milhões orando, eu duvido que o Brasil tivesse do jeito que está. Tem muito carnaval. Enfim, para de falar dos outros. Temos que ter cuidado. O Evangelho vai ter um fim. Os grandes e terríveis eventos que acompanham a volta de Cristo registram o fim do mundo. E quando o mundo terminar, o Evangelho vai terminar. Sabe aquilo que eu falo aqui em dia de ceia? Nós participamos do pão e do cálice porque é símbolo. O dia que estivermos na presença de Cristo, não precisaremos mais do símbolo. Ele está lá, para que eu vou precisar do símbolo? O Evangelho é a boa nova da salvação. Se não há mais chance de salvação, se todas as coisas terminaram e a eternidade começou, o Evangelho vai terminar. O Evangelho, como nós conhecemos, vai terminar. A gente não para pensar que um dia o Evangelho vai terminar. O que quer dizer que um dia as oportunidades de salvação terão fim. Hebreus 9, 27 e 28 nos revela que, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Vejam bem, para que ele vai aparecer? É o capítulo 16. Eu falei que aquilo era o fim, era a segunda vinda, era o Armagedon. Aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Para que Jesus vem a segunda vez? Não é mais para dizer, venha, venha como você está, entregue sua vida, venha, o seu coração precisa de mim. Ele não vai mais fazer isso. Quando ele voltar a segunda vez, é para lançar os impenitentes no fogo eterno e para tomar para si aqueles que ele salvou ao longo da história da redenção. Acabou o tempo. No capítulo 16, acabou o tempo, o evangelho cessou, não há mais convite. É punição, é julgamento. Quando Cristo retornar no final dos tempos, a oportunidade da salvação não será mais oferecida. Por isso, o tempo de observar e aceitar o evangelho é hoje, como nós lemos na segunda parte do versículo 2 de 2 Coríntios 6. Eis agora o tempo oportuno. Eis agora o tempo oportuno. Eis agora o dia da salvação. E vou contar um segredo. Vou falar baixinho, porque é segredo. Não adianta você ter passado a vida sabendo quem era Deus. Se Deus não estiver como o rei no seu coração, naquele último dia, você não será defendido por ele. Você vai ser alvo de juízo e não de acolhida. Deu para entender, gente? Isso é sério. Finalmente, o último ponto. É o grande brado. Tem um pensador chamado John Curson. Ele é pouco conhecido aqui, mas eu gosto de algumas análises que ele faz. E ele escreve, e ele faz isso de modo ritmado no inglês, na hora de fazer a minha tradução, né? Eu não sou lá nenhum professor de inglês, então perdeu totalmente a poesia. Mas a verdade é que o texto diz o seguinte: duas montanhas vêm à mente. Ambas lidam com a ira de Deus quando ele derrama sua ira sobre os homens em Meguido e sobre seu filho no Calvário. Ambas lidam com a rebelião do homem enquanto blasfemam contra Deus em Meguido e seu filho no Calvário. Ambas são banhos de sangue, como o sangue flui para as crinas dos cavalos em Meguido e das veias do filho no Calvário. Ambas são conclusões, como está feito. Grita uma voz do céu no monte Meguido, enquanto está consumado. Grita uma voz do monte Calvário. Quem suportará a ira final do Pai
em Meguido? Somente quem abraçar a obra consumada do Filho no Calvário. Amém? Vamos ficar de pé.